Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos por mais ou menos 15 minutos diariamente o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto por 11 capítulos. Nós estamos no capítulo de número 9, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, e ontem demos início ao item que trata dos espíritos durante os combates. Combates, não é? Guerras. Quer dizer, no princípio pensa em guerras, não é? Pensamos em guerras, combates. Temos algumas acontecendo no mundo no dia de hoje, né? Presentemente. Esse programa está sendo passado em 14 de abril de 2024. Neste dia, nós temos algumas guerras no mundo. E nós ontem vimos uma pergunta e uma resposta, mas existe um comentário de Kardec. Então, vamos rever aqui a questão 541, que é a primeira questão desta parte, e diz assim: pergunta Kardec aos espíritos superiores. Durante uma batalha em guerra, não é? Há espíritos que sustentam e amparam cada uma das forças contrárias, ou seja, os soldados dos dois exércitos? Sim. Resposta: sim. E que estimulam sua coragem, porque estão ali com o propósito não de se autodestruírem, mas de defenderem suas nações, em que cada um, já vimos isso ontem, né? Que cada frente acredita estar agindo certo. Daí não conseguem resolver na diplomacia, partem para o embate. Mas Allan Kardec vai comentar o seguinte: outrora, ou seja, no passado, os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram do que espíritos apresentados por figuras alegóricas. Okay? É claro que se eram os gregos lutando contra os fenícios, os deuses gregos estariam protegendo o exército grego. Então, haveria ali uma parcialidade, né? Estariam ali defendendo o exército grego. Mas esses deuses gregos são o quê? São espíritos, né? Estão ali, vamos dizer assim, dentro dessa cultura, daquela época, nessa visão de que os deuses, na verdade, são espíritos. Mas só que havia esse entendimento natural de quem ainda não amadureceu o suficiente o conhecimento da espiritualidade, ok? Tanto que vieram os hebreus com o Deus único e por isso foi o povo escolhido por Deus para receber o Messias, né? Vejamos então. Próxima questão, 542, pergunta Allan Kardec. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Ou às vezes não está em lado nenhum, não é? Às vezes pode ser uma guerra injusta, ponto. Mas, ok. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Vamos imaginar. Estavam lá, todos quietinhos, mas um decide invadir o outro. Então, este que decidiu invadir está sendo o quê? Está sendo belicoso, está sendo agressivo, recorrendo à violência para atender o que ele decidiu ser, o que ele quer fazer. Então, numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados, no caso, do lado que é invadido, não é? Que está sendo ali violentado com a guerra, para ter seu território ou suas riquezas tomadas pelo invasor. Como pode haver espíritos que tomem partido
dos que lutam por uma causa injusta. Resposta dos espíritos superiores. Sabeis perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Para eles, guerra é guerra. Não se importam com a guerra. Eles querem esses interesses, muitas vezes manipular os encarnados, e é isso. Justiça, na causa que está ali em pauta, não interessa. Não são espíritos, não são espíritos superiores. São espíritos inferiores. 543, pergunta Allan Kardec. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta. Sem dúvida alguma. Os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em relação a todas as concepções, em todas as instâncias da vida, até mesmo na guerra, mas em todas as questões da vida. 544. Dúvidas, comentários, fiquem à vontade de escrever no chat, tá bem? Respondo a todas. 544, pergunta Allan Kardec, os maus espíritos poderiam induzi-lo, ou seja, induzir esse general, que ele cita na questão anterior, a elaborar planos errôneos a fim de o levar à derrota? Resposta, sim. Mas não tem ele o livre arbítrio? Ele tem ideias. Agora, se ele vai ceder a ideia A, B ou C, livre-arbítrio. Ele vai lá pensar e vai decidir qual a ideia que ele teve que ele vai ceder a ela. Sim, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se seu juízo não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Quer dizer, está no papel de comando e não sabe comandar, não sabe escolher, não sabe discernir, era melhor que ele estivesse na parte do soldado e não na parte de ser general, não é? 545, pergunta Allan Kardec. Pode o general, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre previamente o resultado de seus planos? Quer dizer, ele pode ter uma antevisão do que acontecerá na batalha, ou os planos que ele fez. Isso se dá geralmente com o homem de gênio, aquele que já tem muita experiência, bagagem de vida, né, já traz isso até de outras vidas, ele consegue antever muito mais pela experiência que ele traz do que antever propriamente, não é? Isso se dá geralmente com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e que lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades de que ele é dotado. Então, isso pode acontecer não só com essa questão que falamos, não é? De ele trazer essas condições, essas características, mas ter essas características também usadas pelos bons espíritos, no caso, que estão lá. Ele nem fala que bons espíritos, vamos ver. Espíritos, vamos tirar os bons. Ele também pode ser, então, ali usado pelos espíritos para ser dirigido no que diz respeito ao encaminhamento das batalhas e da guerra de uma forma mais ampla. 546. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Continuam a interessar-se pela batalha após a morte? Ou seja, os soldados que morrem em batalha, morrem no campo.
Eles continuam se interessando pela batalha depois da morte? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Uns estão ali porque foram convocados, têm que lutar. Outros estão ali porque acreditam, querem estar ali, querem defender a pátria daquele jeito, ou na ideia de invasão, quer dizer, uns estão contra a vontade, mas cedem porque foram convocados, outros querem estar ali, gostam da função de soldados, ou gostam de estar servindo a pátria nesses termos. Sim. Então, alguns continuam a interessar-se pelas batalhas, outros se afastam. Kardec vai comentar aqui dizendo-nos assim: nos combates ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Estava encarnado. De repente, tchum, um tiro na batalha. Morreu. Dá para ficar atordoado, não é? Porque é uma mudança de estado, não tem uma doença, que é aos pouquinhos, não é assim. Tá. Então, no primeiro momento, fica surpreendido. É como que atordoado. Não acredita estar morto. Parece-lhe ainda estar tomando parte na ação. Então, pode ser que ele desencarne, mas ainda vá pegar a arma, como que acreditando estar na batalha. Até talvez estranhando o fato de não receber nenhum tiro. Não é? Vai levar um tempo, muitas vezes, para perceber que não está mais entre os encarnados. Só pouco a pouco a realidade lhe aparece. 547, pergunta Allan Kardec. Após a morte, os espíritos que em vida se combatiam continuam a considerar-se, aqui é um outro tipo, então, de embate, veja, não é só guerra, também não é que diz aquelas guerras pessoais, não é? Que a pessoa passa a vida inteira, às vezes, combatendo outra pessoa. Então, após a morte, espíritos que em vida se combatiam continuam a considerar-se inimigos e ainda se mostram obstinados uns contra os outros? Resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias... Aqui é interessante, não é? Porque parece que é um inimigo pessoal, mas na resposta dos espíritos continua dando uma ideia aqui de não ser. Quer ver? Vamos lá. Depois da morte, ainda odeia o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios de rancor mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Isto pode ser para a vida particular? Pode. Mas também aqueles povos que vivem em guerra, né? Muçulmanos e judeus. Desencarnam. Podem ainda, né, ficar naquele embate, sendo inamistosos com espíritos que foram judeus, se eles foram muçulmanos. E é muito interessante, não é? Porque os espíritos não têm raça, não têm cor, não têm sexo, né? São centelhas divinas, não tem forma. E nós estamos, devido ao nosso progresso, né? Nós temos todos a forma humana, mas isso no campo das formas. Mas a nossa essência como filhos de Deus, espírito é um ser imaterial. Sendo assim, se nós não temos sequer um corpo, vamos ter um corpo com o elemento material, com o princípio material,
que é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, e quando reencarnamos temos este corpinho aqui também. Mas o nosso espírito não. Nosso espírito é centelha divina. Sendo assim, e como precisamos progredir, e como muitas vezes simplesmente fica muito claro de que o espírito simplesmente é extremamente preconceituoso, ora, vamos pensar como os espíritos superiores, se é que podemos. Ora nasce judeu, ora nasce muçulmano, ora nasce judeu, ora nasce muçulmano, ora nasce... E é interessante porque são tão antagônicos que acabam, sempre que estão num, são antagônicos ao outro, até que um dia vão se cansar disto. Isto é um recurso. Ah, quer dizer que é assim? Não. Quer dizer que pode ser também, mas não tem que ser assim. A providência divina tem inúmeros recursos para ir nos ajudando no nosso processo de amadurecimento, ok? Então, quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígios de rancor, mais ou menos forte, conforme o seu caráter. Tudo bem? Esta 547, para mim, tem a ver, sim, também com a questão dos combates de guerra, mas temos muitas pessoas que têm essas guerras pessoais, que às vezes levam uma vida toda e às vezes até atravessam de uma vida para outra. Só terminando, 547A, continua a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. 547A, continua a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. Porque está ali ainda muito preso naquela animosidade, naquele antagonismo, e o estado de guerra está instaurado na alma, não é? Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã, muita paz a todos.